dando sequência aí ao nosso trabalho, nesse momento tão ímpar, né? Nessa crise, mas dando aí para nós a alternativa de criar soluções que aumentem nossa produtividade, estabelecendo rotinas, compromissos. E se você até esse momento não conseguiu ainda, nesse período de isolamento, estabelecer rotinas, tá passando da hora para se preocupar, porque já está no momento de a gente começar a criar rotinas de estudo, rotina de atividade física, alimentação, para conseguir focar, ser produtivo e tirar uma boa lição disso que a gente está vivendo. O tema hoje é o indivíduo e suas motivações, dando sequência aí ao nosso estudo. Vamos começar com uma pequena revisão sobre a unidade que a gente viu, a unidade passada. A gente viu que os fatores que interferem na percepção. Nós vimos que tem o fator do observador, que é aquele que olha, tem valores, crenças, maneiras de se perceber, perceber o mundo à sua volta e perceber as pessoas. Tem a situação, que tem a ver com o momento, aquela situação que é apresentada naquele determinado momento, e tem características do alvo ou do objeto observado: iluminação, textura, cor, tamanho, distância. Esses elementos aí da percepção têm algumas decorrências, né? Entre elas nós temos o efeito halo, que é a construção de uma impressão geral de alguém com base em uma única característica. Você imaginar o caráter, a competência, a inteligência de alguém por ela ter uma tatuagem, por ela ter um cabelo assim assado, frito ou cozido, ou pela sua cor de pele. Efeito halo é uma distorção da percepção que nos leva a erros quando nós generalizamos uma característica como se ela representasse totalmente aquela pessoa ou aquele objeto. Efeito contraste. A avaliação das características de uma pessoa é afetada pela comparação com outras pessoas encontradas recentemente, que têm a mesma característica avaliada, como melhores ou piores. O efeito contraste é quando eu atribuo a alguém ser competente ou ser bom ou ruim, baseado em alguma característica que a gente tem de uma outra pessoa. Altura, simpatia, lembra um tio ou lembra um amigo de infância, como se eu atribuísse àquela pessoa essa característica por ter semelhanças. E a projeção é quando eu atribuo atribuição de características próprias de um indivíduo a outra pessoa. É como se a projeção de autoridade que nós podemos ter a projetar no nosso chefe, no nosso professor, uma relação com o pai, uma relação com a figura de autoridade. E aí a percepção é o processo pelo qual as pessoas tomam conhecimento de si, dos outros e do mundo à sua volta. As diferenças de percepções, elas podem influenciar relacionamentos interpessoais. E aí, quem conhece os outros é sábio. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Lao Tse. E nessa unidade nós vamos ter uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso comportamento, um pouquinho mais sobre nossas atitudes, um pouquinho mais sobre o nosso temperamento e personalidade. E vamos iniciar com o conceito de atitude. A gente não é aquilo que fala, é aquilo que faz. Então, atitude podemos definir como uma forma de agir ou reagir de uma pessoa frente a um estímulo, que pode tanto ser uma pessoa ou um objeto, uma ideia ou uma situação. As atitudes de um indivíduo estão diretamente ligadas à sua percepção, sua personalidade e suas motivações, e influenciam o seu comportamento e os relacionamentos os relacionamentos no
ambiente organizacional. A atitude, ela possui 3 componentes. O componente cognitivo, são as crenças, opiniões, conhecimento, informações mantidas por uma pessoa. O componente afetivo, segmento emocional, sentimento de uma atitude, raiva, tristeza, alegria. E o componente comportamental, que é a intenção de comportar-se de determinada maneira em relação a alguém ou alguma coisa. O outro elemento é a personalidade. O que é isso, hein? O que vem a ser a personalidade? Por que somos tão parecidos? Por que somos tão diferentes ao mesmo tempo? A personalidade, ela pode ser definida como uma forma de pensar, sentir, expressar e agir que, combinadas, transformam-se em padrões únicos de comportamento de uma pessoa, tornando cada indivíduo único. Essas formas de agir geralmente são estáveis e são determinantes de características como tendências comportamentais de uma pessoa ao longo da sua vida. Vários estudos já foram realizados com o objetivo de compreender os determinantes da personalidade, mas a maioria dos especialistas concorda que a personalidade ela é formada por fatores genéticos ou hereditários, ou hereditários, tanto quanto por fatores ambientais ou educacionais. As experiências de vida, de socialização e todas as intervenções que a pessoa tem com o ambiente, principalmente nos seus primeiros anos de vida, também são responsáveis pelo seu desenvolvimento da personalidade. Os valores culturais, éticos, sociais, econômicos de um grupo, família, escola, bairro, cidade, estado, país, os quais pertencemos durante o nosso desenvolvimento, exercem forte influência na formação da nossa personalidade. Outro importante fator que influencia a nossa personalidade é a situação onde estamos inseridos. Pois, embora a personalidade seja coerente e estável, ela pode mudar de acordo com a situação a qual estamos inseridos. Se uma pessoa é tipo falante, extrovertida, risonha, mas está em uma biblioteca que exige silêncio, certamente irá se comportar de acordo com a norma exigida daquele local e fará silêncio. Em resumo, o que determina a nossa personalidade? Nossa composição genética, por isso somos tão parecidos, tem a ver com a nossa espécie, nosso genoma, a filogenia. Nosso ambiente, por isso somos tão diferentes, por motivo do fenótipo, a determinação causada por a relação que nós temos com o ambiente. As situações em que passamos, aí entra conhecimento, família, religião, relacionamentos e nossas experiências de vida, que tem a ver com todo o caminho percorrido para chegar ao que nós somos hoje. Outro fator são os valores. Os valores pessoais de um indivíduo começam a ser aprendidos na infância e vão se moldando de acordo com os valores dos grupos sociais em que ele está inserido, que são aqueles mesmos grupos que moldam sua personalidade. Em geral, esses valores são aprendidos com base em pessoas próximas ou personalidades que admiramos e tomamos como modelos e passamos a nos identificar. Esses valores pessoais dizem respeito às crenças que são importantes para o indivíduo, orientam a sua vida, guiando a sua conduta. Podemos afirmar que valores guiam nossas decisões no cotidiano, orientando-nos a agir de acordo com a moral e a ética aprendida durante nossa vida. A maneira como organizamos nossos valores em escala de importância compõe nosso sistema de valores. Cada pessoa possui uma escala de valores de acordo com o que aprendeu em sua vida e o que considera importante. Essa escala norteia todas as
decisões de cada pessoa, que cada pessoa toma na sua vida, sejam elas decisões pessoais ou decisões profissionais. Por isso, torna-se fundamental entendermos os valores de uma pessoa, já que elas são motivadas, já que são motivadores das atitudes e comportamento das pessoas e acabam por influenciar as suas percepções. Qual que é o nosso próximo assunto? Você consegue adivinhar? Veja a imagem e o vídeo e vê se eles te ajudam. Ajudou? Consegue imaginar o que vai ser? Então vamos ver. Ainda falta o melhor, o salto com vara feminino. É um duelo entre duas russas, Svetlana Feofanova, de 24 anos, e Helena Zimbaeva, de 22. Cada uma tem seu jeito de se concentrar. Parecem esquecer que estão no estádio com 90 mil pessoas. Elas disputam salto a salto, até que quando o sarrafo está a 4 metros e 90 centímetros, Zimbaeva consegue. Feofanova não. O ouro já tem dona, mas Zimbaeva quer mais, quer o recorde mundial. Já passa de meia-noite em Atenas e o estádio permanece lotado só por causa de uma atleta. Ela conversa sozinha, deve ser uma mania de campeã. Veja e ouça o que acontece. Recorde mundial, 4 metros e 91 centímetros. Zimbaeva não sabe se ri ou se chora. Uma bela imagem para encerrar um belo dia do atletismo. É verdade, lindo, lindo mesmo, fiquei até arrepiada. Vamos ver de novo? É de arrepiar mesmo, né? Conseguiu descobrir o nosso tema? Quem disse motivação acertou. Esse é o tema que nós vamos começar a conversar agora. Então, o que é motivação? É uma energia oriunda de um conjunto de expectativas, desejos, valores, desafios e sensibilidades individuais, manifestadas através de objetivos e tarefas específicas. A motivação é o grau de vontade e dedicação de uma pessoa na sua tentativa de desempenhar uma tarefa. É um processo que atua, direciona e faz o indivíduo persistir em determinado tipo de comportamento. É uma espécie de energia psicológica ou uma tensão que põe em movimento o organismo humano, determinando um dado comportamento. Então podemos dizer que a motivação é o motivo para a ação. E esse motivo, nos estudos do comportamento organizacional, eles vão ser reunidos em três características. A primeira, motivo da tarefa, fazer porque tem que fazer, uma obrigação, tem que fazer uma tarefa dada, solicitada ou imposta. O segundo, o dever, tem que fazer por compromisso, por comprometimento. E o terceiro motivo, a missão, fazer porque entende que faz sentido e trará um resultado para si, para o outro e para aqueles que estão dependendo daquela situação. Então, analisando as três motivações,
Nós temos a tarefa, onde normalmente a atitude é a coação, uma punição. Atua de fora para dentro, o efeito é passageiro. E a premiação seria uma forma de recompensa. Atua também de fora para dentro, o efeito também é passageiro. Então a coação e a premiação são modos de incentivar para que a pessoa tenha ação. Porém, a ação ela é estimulada externamente. Não é algo interno, algo que motiva o sujeito internamente. E a conscientização, a estratégia é a transformação. Ela age de dentro para fora e tem efeito permanente. É a tomada de consciência. Eu faço porque faz sentido. Eu faço porque eu entendo que é importante. Então a motivação está muito ligada à necessidade. Né? É a tensão ou desconforto que alguém sente quando pensa que lhe falta alguma coisa, que os outros estão percebendo, ou que sente que ainda não preencheu completamente a lacuna do seu conhecimento. Vou te pedir agora para você destacar uma folha de papel e responder as seguintes perguntas. Vamos lá, pega o papel, seu bloco de notas. Tente responder as seguintes perguntas. Por que você estuda? O que você está estudando agora, por exemplo, fazendo essa aula? Responda aí, por que você estuda? Seja breve, pode ser em tópicos, palavras. Segunda pergunta. Qual o significado que o estudo tem para você? Pode ser tópico, palavras. Qual o significado que o estudo tem para você? Terceira pergunta. Como você tem percebido o mundo à sua volta? Responder essas perguntas nos remete à nossa energia, ao nosso movimento interno que faz com que a gente faça alguma coisa. Você pode estudar por obrigação, ou que alguém exige que estude como uma tarefa, né? Ou como um dever, porque tem que estudar, ou como uma atitude interna, que vai levar você a conquistar o que você deseja, a ter que passar pelos estudos para chegar em pontos mais elevados que você tem buscado. A forma como eu lido com essas situações externas, elas diz muito a respeito da minha motivação. E a necessidade é uma maneira de criar a motivação, criar motivos. Então você está fazendo essa aula nesse momento. Pode ser que o motivo seja a necessidade. Não necessariamente uma missão, uma coisa que realmente é muito significativa para você. Não tem problema. Mas a necessidade pode nos levar a fazer contato com algo que possa fazer sentido para a gente. Isso é motivação. Então, veremos nas próximas aulas, não hoje, mas teorias, né, que falam um pouquinho sobre motivação e que influenciam os estudos na gestão de pessoas. As teorias nos ajudarão a responder as seguintes perguntas. O que faz algumas pessoas darem o máximo de si, enquanto outras procuram apenas fazer o mínimo necessário? Conhece alguém assim? Influenciar o desempenho daqueles que trabalham para mim. O que faz algumas pessoas darem o máximo de si, enquanto outras procuram apenas fazer o mínimo necessário? O que energiza o comportamento humano?
como certos comportamentos podem ser sustentados ou mantidos ao longo do tempo. Muito bem. Muito bom estar com vocês. Excelente, excelente. Estamos ficando bom nisso aí. Estamos treinando, estou aprendendo com vocês, tendo a oportunidade de compartilhar esse processo que todo mundo está vivendo junto e tirar dele o melhor possível. Fazer do limão uma limonada. Está caindo muito limão. Alguns limões a gente consegue fazer deles limonadas. Então, essa semana a nossa atividade ela vai ser surpreendente. Nós vamos fazer um assessment para avaliarmos o perfil comportamental. O assessment é uma avaliação diagnóstica, que não tem certo nem tem errado, mas que vai gerar um resultado, e nesse resultado você vai compreender um pouco mais sobre o seu comportamento, sobre tudo que nós estudamos aqui hoje, entender isso um pouquinho por forma de um relatório que vai gerar aí uma característica do seu comportamento. Então, nos vemos na atividade proposta no PS1. Boa sorte e até lá. Não deixe de olhar nossas referências. É importante ter aí as referências bibliográficas para ajudar a gente a compor esse processo de formação do conhecimento. Conte com o meu apoio. Um beijo para as minas e um abraço para os manos. E até breve.